Olá, qual vai ser o poder de fogo das duas influentes centrais sindicais, CUT e Força Sindical, na eleição de 2014? Esse é o tema do Cena Política desta semana, com presença dos presidentes da Força Sindical, Luiz Carlos Miranda, e da CUT-MG, Beatriz Cerqueira, e ainda do jornalista João Carlos Amaral. Cena Política leva o debate até a sua casa. Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com mais um debate de Cena Política. A dimensão da influência das centrais sindicais nas eleições no Brasil sempre foi objeto de estudo de cientistas políticos e politicólogos em geral. Mais que estudos, a evidência de que o sindicalismo muda votos e cabeça já foi comprovada em eleições no país. Não é mera coincidência que o PT, no poder há 11 anos, nasceu junto com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e sempre se beneficiou dessa união umbilical. Mas a força sindical, entre outras centrais, também acumula e aumenta o poder de fogo que tem entre os trabalhadores. Como essas organizações sindicais vão atuar na eleição de 2014, é o que vamos debater hoje em Cena Política. Para o debate, convidamos Luiz Carlos Miranda, metalúrgico e bacharel em Direito. Já exerceu 6 mandatos como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, fundador da Força Sindical, pertence à Executiva Nacional e preside a Central em Minas. Suplente de deputado, exerceu o mandato na Assembleia Legislativa entre fevereiro de 2011 e maio de 2012. Beatriz Cerqueira é professora de ensino fundamental, também é bacharel em Direito. Começou a militar na Pastoral da Juventude Católica em 2009. Assumiu a coordenação do Sindiúte-MG. Reeleita em 2012, no mesmo ano foi eleita presidente da CUT-MG. É a primeira mulher e professora a assumir a presidência da Central em Minas. João Carlos Amaral, repórter político da Rede Globo durante 15 anos. Apresentou o programa Economia e Negócios na Rede Minas. Âncora da TV Assembleia. É professor do curso Socorro Estou na TV. Edita o blog joaocarlosamaral.com. Beatriz, começando aí com a CUT. A CUT sempre teve essa simbiose com o PT. São até uma questão siamesa, né? Isso nunca foi escondido de ninguém. E agora, em 2014, vai continuar nesse mesmo ponto, apoiando a reeleição da presidente Dilma, apoiando o candidato do PT, ou a CUT pode mudar um pouco esse impacto eleitoral da Central? Bom, eu acho primeiro, Carlos, uma questão importante, que a Central Única dos Trabalhadores não é a única que se relaciona com o partido político. Porque senão dá a ideia de CUT, PT e as demais centrais não têm nenhuma relação. Então acho importante pontuar. Evidente que a defesa de projetos de mudança da sociedade fez com que a origem do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, fosse muito semelhante. Nós defendemos projetos de sociedade que são muito importantes para a maioria da população. Eu não acredito que em 2014, nacionalmente, a CUT esteja em outra frente. Até porque os candidatos que estão colocados, na sua maioria, representam projetos antagônicos ao que nós defendemos. Então, você diz não esteja em outra frente, é que vai estar com a presidente Dilma? Acredito que sim. O que eu acho que é o nosso desafio é que nós possamos pressionar
para que se apresente uma pauta na perspectiva da classe trabalhadora. A gente tem um balanço, eu acredito, que algumas coisas deveriam ter sido cumpridas e não foram. É necessário uma perspectiva mais na questão da pauta dos trabalhadores. Isso eu acho que é a função da central, fazer a pressão necessária e fazer os debates necessários nacionalmente e nos estados também. Por exemplo, que pontos que a presidente falhou? A questão do fim do fator previdenciário, que traz um prejuízo ao trabalhador que vai se aposentar, acho que é uma dívida que o país tem com o governo, o país tem com o trabalhador e que não foi quitado. Então, acho que é uma demanda importante. Nós temos outras pautas gerais, como a redução da jornada de trabalho, sem a redução do salário, isso também não se avançou. Então, acho que a CUT ela precisa ter autonomia para fazer a pressão na perspectiva de avançar, mais progressista, uma pauta que atenda melhor a maioria da população. Depois eu quero lhe perguntar sobre a eleição também aqui estadual. O programa parte da eleição nacional para estadual. Mas eu quero passar aqui para o presidente da Força Sindical. A entidade e outras centrais, nos últimos dias, fizeram uma manifestação em Brasília, cobrando da presidente Dilma o cumprimento de promessas que não foram cumpridas, não foram efetivadas. E essa relação hoje com a presidente, já que a Força Sindical chegou a apoiar a reeleição dela, é uma relação hoje de conflito? Eu acredito que sim. A Força Sindical e as demais centrais brasileiras têm trabalhado e buscado a unidade a todo momento, porque o que interessa aos trabalhadores são os resultados, é o respeito às questões sociais do trabalhador brasileiro. A presidenta Dilma, quando nós não a conhecíamos como candidata, ela nos foi apresentada pelo presidente Lula e ela assumiu um compromisso com a classe trabalhadora. Nós estávamos presentes e ela simplesmente abominou definitivamente a conversa com as centrais sindicais. Nós estamos aí num processo complicado que no ano que vem, eu acho que as eleições presidenciais vão mexer com o Brasil, encerra-se a discussão da questão do piso nacional de salário mínimo, que nós temos que ter um compromisso mais firme com quem quer que seja que venha administrar esse país a partir de 2015. E hoje a força sindical, ao que a gente vê, apesar do apoio do Paulinho da Força Sindical, que é o principal líder da entidade, o apoio dele declarado ao presidenciável Aécio Neves, parece que tem um grupo também da Força que gostaria de apoiar Eduardo Campos. Diferentemente do PT, há uma divisão entre os sindicalistas da Força, entre Aécio e Eduardo Campos? Não, eu acho que precisa discutir e vamos discutir intensivamente a quem a gente deve apoiar. Deve ter uma pauta, essa pauta tem que ter pessoas que tenham credibilidade para assumir esse compromisso, para não ocorrer o que ocorreu já. Então nós não temos assim, o nosso presidente, companheiro Paulo Pereira, ele tem as suas decisões pessoais. Mas a central tem uma decisão de não apoiar a reeleição da presidenta Dilma pela falta de comprometimento com os trabalhadores. Mas não temos uma definição clara quem será o nosso candidato. Bem, pelo que eu percebi até agora, estou aqui como ouvinte, né, e vim também convidado pelo Carlos Barroso. Debatedor de primeira linha. Isso, e para a gente fazer algumas perguntas também, né? Alguém já disse, Barroso, que não existe nenhuma pergunta que seja uma pergunta fora de propósito. O que há é uma resposta fora de propósito. Nada fora do esquadro, né? Nada fora do esquadro. Então, eu gostaria de saber, já perguntando a Beatriz, essa questão do diálogo, né? A gente sabe que a política é feita da conversa, é a arte dos contrários. Há alinhamento, às vezes há confrontos. No caso de vocês, qual é o grau de entendimento com o governo, não é? E também, às vezes, até um constrangimento de já ser considerado, tipo assim, da casa, não precisa conversar com esse pessoal não, que já é do nosso lado. Qual a avaliação que você faz em termos das eleições do ano que vem, com o governo Dilma, a questão do ex-presidente Lula, e esse ponto central? Quer dizer, vocês têm uma interlocução olho no olho, perfeita, sem nenhum problema, diferente da Força Sindical? Não existe interlocução perfeita num país capitalista entre trabalhador e Estado. Então, é evidente que há conflitos,
a Central, nos últimos anos, fez intensas mobilizações em Brasília, que infelizmente não tiveram o tratamento, acho que adequado, quando você reúne 50 mil pessoas, e a pauta, que é uma pauta que foi construída com as centrais, né, não é um movimento de uma única central, então a gente fez intensos processos de pressão. Então, e quem acredita que a partido de esquerda tem um alinhamento automático com os sindicatos ou central, eu não trabalho nessa perspectiva. Eu acho que os momentos que a central teve que fazer todas as cobranças têm sido feitas. Eu queria lembrar um episódio que é o projeto de lei que regulamenta a terceirização, que é o 4330, que está em debate no Congresso Nacional, era pauta do governo federal. O governo federal tinha interesses na aprovação desse projeto, e a Central Única dos Trabalhadores foi muito importante no confronto para que esse projeto não fosse aprovado. Que significa, na verdade, retirada de direitos, assassinato da nossa juventude, através das empresas terceirizadas que não garantem o mínimo, que é a segurança. Então, acho que esse trabalho foi feito e tem que ser feito. O que eu acho que é contraditório como que quem defende o trabalhador pode apoiar uma candidatura de Aécio Neves, com respeito a quem apoia, né? Que onde esteve defendeu projetos antagônicos e de Estado mínimo. O que as ruas disseram no mês de junho, eu estive nelas, porque aqui em Minas a gente tem uma tradição de rua, categoria que eu faço parte vai para a rua sempre, seja com 10 mil, com 15 mil, com 100 mil ou com 500 pessoas, nós fazemos as nossas campanhas salariais na rua, as pessoas pediram mais Estado. Quando eu peço educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, mais saúde, menos Copa, as pessoas estão dizendo isso, que eu preciso do Estado mais presente na minha vida para garantir melhores condições e acesso aos serviços essenciais, coisa que não é um projeto do PSDB. Nós estamos no Estado, que nós vamos discutir daqui a pouco, que claramente a gente identifica a que projeto o PSDB elabora, o que é legítimo. Né? É legítimo no processo, Beatriz, de disputa. Nós tivemos posicionamentos do PT completamente opostos, né? No jogo político, é o jogo político, não é? Sim. É um momento, não sei se você considera, também de transição de um sistema para outro sistema. Quer dizer, sim, o alinhamento político de hoje do PT está perfeito para vocês com a presidente Dilma, é isso que você está dizendo? Não, eu não estou o alinhamento para 2014? Não existe alinhamento. Acho que a presidenta tem que assumir compromissos com a pauta dos trabalhadores, mas eu não vejo nenhuma perspectiva de nós estarmos defendendo outro projeto, porque os projetos que estão anunciados já estiveram no poder. Eu acho que a gente precisa ter uma memória histórica e foram muito ruins para a classe trabalhadora. Mas é isso que eu estava falando, essa pergunta dele, sim, que eu acho que o fato de a CUT estar sempre junto com o PT levaria um apoio praticamente automático a presidente e muitas vezes já evitando um debate mais aprofundado. Não, eu acho que nós fizemos debates aprofundados, o confronto da questão do projeto 4330, a última manifestação das centrais sindicais, que é contra o aumento da taxa de juros. Eu acho que nesse último período, pelo menos nós fizemos o confronto e a pressão que ela é importante de ser feita. E eu acho que ela precisa continuar, é a minha avaliação. Ô, Luiz Carlos, e essa divisão entre o movimento sindical fora PT, você chegou a falar disso, eu te perguntei, mas isso não ficou também muito claro, entre Eduardo Campos e Aécio Neves. Como que estaria o placar interno, já que você é dirigente nacional e é dirigente regional da Força Sindical, entende? Hoje a força migra mais para Eduardo Campos ou para Aécio Neves? Não teve-se uma discussão ampla. Mas assim, a migração... A respeito dessa questão. Eu acho que está focado em cima de um projeto. Eu acho que quando nós criamos a Força Sindical, era exatamente com o propósito de não ser uma correia de transmissão de um partido político, que era a CUT no momento. Hoje tem um outro mundo, tem um outro país. E a Força Sindical continua com o mesmo propósito. Nós não somos correia de transmissão, vamos apoiar um projeto que foi um projeto falido no presente. Quando o Lula assumiu a presidência da República, nós apoiamos o Lula integralmente, toda a Força Sindical Nacional. Nós tínhamos uma discussão ampla da inserção dos trabalhadores no projeto de discussão de Estado. Hoje não se existe isso mais. Eu acredito que hoje, uma discussão que está marcada para janeiro, tem ainda os pré-candidatos, outros candidatos surgirão também, não tem-se uma definição. Apesar do nosso presidente ter um bom relacionamento com o senador Aécio Neves, eu acho que o Aécio é um bom nome, é uma escola política importante para o Brasil, independente dos problemas que se tenham partidariamente.
Mas nós vamos discutir, vamos aprofundar nessa conversa no próximo mês de janeiro, se Deus quiser, no 17 de janeiro. Muito bem, eu tenho de dar um intervalo, depois queremos até voltar, né, nesse debate aí que vai acontecer em 17 de janeiro. A definição vai sair 17 de janeiro? Se já tiver colocado as candidaturas, nós não sabemos ainda as candidaturas. Tá certo. De repente nós podemos ter a Beatriz como candidata a presidente da República, podemos ter o Paulinho como candidato a presidente da República, e todo o cenário pode mudar. Nós já estamos antecipando então a entrevista com ela. Cena Política volta já já. Cena Política de volta com o debate sobre o papel das centrais sindicais nas eleições do próximo ano. Luiz Carlos, a gente estava falando aqui sobre dia 17 de janeiro, a data é essa, né? Vai ser um aquecimento da posição da força sindical, porque até 17 de janeiro não vão ter candidatos colocados aí, nem se for a tiro, né? Eles estão evitando se colocar de uma maneira prévia, né? Parece uma eleição assim que foi antecipada com os nomes postergados. Mas já tem candidatos, já apareceram outros candidatos. Tem um senador lá do Rondônia, Sim, do Acre, mas nenhum... outros estão aparecendo. Eu acho que tudo é possível. Até o próprio PT faz manifestações para a volta do Lula no lugar da Dilma. Então tudo é possível, sim. Você acha, Luiz Carlos, que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vem como candidato ou vai deixar para a Marina? Isso para poder dar uma base para a pergunta seguinte. É uma questão ideológica ou uma política de resultados? O que vocês estão querendo? Porque nós tínhamos aí um mundo dividido, esquerda e direita. Okay? Começou lá na França. Hoje, qual é a posição de vocês? O pragmatismo político, o socialismo de um lado, a social-democracia de Willy Brandt na Alemanha do outro. Quer dizer, você não precisa ser só operário com uma chave na mão de macacão para ser um socialista. E a saída foi a social-democracia. Qual a sua avaliação, o impacto para vocês? O que vai pesar nesse rosto? Eu acho importante ressaltar essa questão de esquerda e direita. Isso já não representa mais nada da discussão política. Esse debate político já está ultrapassado. Está enterrado? Já está enterrado. Eu acredito agora num novo modelo da política brasileira, que é um reflexo da política mundial. Já testamos todos os modelos políticos praticamente. Eu acho que chegou a hora de, no Brasil, ter uma política independente das políticas que nós assistimos por aí. Nós passamos, por exemplo, a política da União Soviética, a política do comunismo. Quem visitou e conhece muito bem, é uma política que não se deu muito certo. Eu, quando visitei a União Soviética pela primeira vez, Lenin, para mim, eu voltei como um deus. O deus no mundo, para mim, era Lenin. Depois que tudo isso virou pó, e as famílias viram que eram escravos do Estado, eu comecei a pensar diferente. Eu acho que agora o papel do movimento sindical, o papel do trabalhador brasileiro é resgatar a autoestima de ser cidadão brasileiro verdadeiramente. Coisa que, infelizmente, o Estado é totalmente devedor a todo cidadão brasileiro, em especial aos trabalhadores brasileiros. Então, para vocês, não importa se é o PSDB ou se é o PT? Não, eu não acho que esses Porque partidos... parece que a eleição vai ficar polarizada. O senhor concorda ou não? Esses partidos políticos aí, PSDB, PT, se pega o estatuto, se pega o manifesto do partido, tudo é uma coisa. Só muda a sigla de quem está escrevendo. E a prática é praticamente uma coisa. Agora, a prática é totalmente diferente. O nome é que vai valer, então, na sua visão? Eu acho que o nome das pessoas, sim, que têm identidade com a sociedade, que estão aí aquém da necessidade, que foram as manifestações no mês de junho por todo o Brasil. Eu acho que isso que vai valer realmente para este momento político. Esse negócio, infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda votar nos programas, porque as pessoas não cumprem. Por exemplo, a presidenta Dilma não cumpriu. Ela sentou com 400 dirigentes de todo o Estado
conforme disse a companheira Beatriz, e fez um compromisso conosco com o fim do fator previdenciário, a questão da Convenção 151, da Convenção 158, discutiu o reajuste dos aposentados. Então nós estamos preocupados. Se ela não cumpriu isso agora, com certeza, quando essa política de salário mínimo acabar no ano que vem, eles vão pôr fim à política de salário mínimo. O Eduardo Campos se reuniu com os sindicalistas da Força e outras centrais, fez algumas propostas, falou do fim do fator previdenciário. Amanhã, terça-feira, Aécio Neves lança um pré-programa de governo. Quer dizer, já estão sendo colocadas as peças e as ideias. E a Força vai definir, tem um período de definição, tem uma hora H da definição. Tem. Como é que vai ser? Primeiro passo é ouvi-los. Primeiro passo, ouvir todos os pré-candidatos, todos os candidatos, para que nós possamos tomar uma definição. As centrais sindicais no Brasil hoje estão preparadas, estão qualificadas. Eu acho que não deve ser correio de transmissão de nenhum pré-candidato, de nenhum partido político. Nós temos que ter uma definição clara, apoiar quem apoia um projeto de defesa do direito dos trabalhadores. Não podemos correr esse risco mais. Por isso as centrais, eu acho que têm trabalhado, têm se unido. Eu acho que é importante isso para o Brasil e muito mais importante para os trabalhadores, da gente estar sempre conversando, coisa que nós não fazíamos no passado. E podemos tomar uma definição, inclusive, definir as eleições presidenciais no Brasil. Muito bem. Ô Beatriz, a avaliação, você aí se mexeu um pouco na cadeira na hora de alguns posicionamentos, quer dizer, a leitura de cena, a leitura do corpo. A questão que você colocou, né, do PSDB e do PT. Ele fala em correr de transmissão, né, uma central, a CUT, né, que está presente aqui, em relação a partido político. Na sua visão, o que vai definir, né, o apoiamento da CUT em termos da eleição presidencial, da presidente Dilma? Socialismo, esquerda, direita, social-democracia, as ruas ou a política de resultados, votando em pessoas e não em partidos? Só queria até complementar, só para colocar, não, claro, que me passou aqui pela cabeça o seguinte, que você disse que o projeto naturalmente vai estar com a Dilma, porque o outro lado não apresenta requisitos que interessam aos trabalhadores. Mas eu me lembrei que Marina e Eduardo Campos foram ministros do Lula, né? Não é uma alternativa para a CUT, mesmo tendo sido também do grupo do PT? Eu acredito que não. A minha mexida sem na cadeira... sem tirar a pergunta dele. Né? A mexida na cadeira se deve ao fato de que a ideia de que todo político é igual, que partido não tem relevância, eu acho que ela contribui para que o cidadão participe cada vez menos. Os partidos políticos não são iguais. Eu vejo um programa do PSOL, eu não posso dizer que é igual a um programa do PSDB, né? Porque defendem coisas diferentes. Né? Então, a ideia de que tudo é igual só reforça essa ausência de participação, da gente não acompanhar o parlamentar em que a gente vota, da gente não discutir o dia a dia da política, da ideia de que a política é uma coisa para especialistas e a política tem que ser uma coisa do cidadão comum, porque a política existe para definir o dia a dia de todos nós, e não de apenas um grupo. Então, eu tenho essa discordância. E acredito que não há alinhamento automático. Eu acredito que é necessário compromissos claros e acredito que a Central, nacionalmente, fará a pressão para que esses compromissos sejam colocados na mesa. Agora, eu também não posso jogar para a galera, dizer que é isso mesmo, vamos ver todos. Eu tenho a clareza que o projeto do PSDB não representa o projeto da maioria da classe trabalhadora. E aí a gente não pode disfarçar. Um exemplo prático é que eu procurei alguns dados, por exemplo. Em 2002, de todas as categorias profissionais em luta em campanha salarial, 25% conseguiram acordos que superaram o INPC. Em 2012, 94%. Então, em que pese que há críticas, e acho que a Central tem que fazer o papel da pressão, a ratificação da Convenção 151 da OIT, que é fundamental para o serviço público, que aconteceu agora, por exemplo, né, é uma outra questão. Então, acho que também a gente não pode ficar mascarando, sob pena da gente não fazer um debate bacana do que é o, de fato, posicionamento das pessoas que nós representamos no Estado, porque eu represento no Estado, mas existe uma representação nacional. Então, eu estou dizendo o que eu acho que é a avaliação
avaliação que a Central Única dos Trabalhadores nacionalmente fará. Agora, você citou aí, Barroso, está faltando, acho que o telespectador, claro. a 151 e a outra também, o que não é? Porque quem não é sindicalista não vai saber. Claro, é né? Eu estou dizendo que é um ponto importante, já que é de discussão. Ou seja, o governo não cumpriu, vocês querem que cumpra. Isso aí eu vi que vocês dois estão em conexão, né? Dos outros pontos eu vi que não. Que negócio é esse, né? Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho é aquela que dá direito ao servidor público à negociação coletiva. Quando a gente vê uma greve da educação de 112 dias, de 47 dias, que foram as recentes experiências aqui no Estado, as greves foram para pressionar pela abertura de uma negociação em função de uma pauta de reivindicação apresentada. Hoje os servidores públicos não têm esse direito garantido. Isso aí é um problema que tem que ser resolvido, porque o servidor público é um trabalhador e como tal ele precisa ser reconhecido pelo Estado. Então a Convenção 151 ela garante isso, o direito à negociação coletiva aos servidores públicos. E o outro? Tem um outro no outro artigo. 158. Ele que citou o 58. 58. Deixar para ele. O que ele traz de novidade? Porque vai ser um debate geral, pelo que eu estou percebendo. Né? É o fim da demissão imotivada. Hoje as empresas demitem trabalhador arbitrariamente, o trabalhador presta um serviço, traz lucros grandiosos para as empresas e por qualquer razão ela manda embora, demite, põe no olho da rua, sem qualificar a pessoa, sem dar uma garantia para ele. Muitas das vezes o trabalhador, numa certa idade, não consegue outro emprego. E o que é importante? O Estado ele tem que ser um garantidor e um protetor do direito do trabalhador. O Estado brasileiro. Não, de Minas nós vamos falar daqui a pouco, né? Isso. O Estado brasileiro ele precisa ser um garantidor dos direitos do trabalhador. O trabalhador é a parte mais frágil em relação ao patrão, que detém poder econômico, muitas vezes detém outros poderes, que faz com que ele seja maior em relação ao trabalhador. Então, o que eu acho que é uma cobrança muito importante que nós precisamos fazer é essa proteção ao trabalhador, que a 158 traz e que ela é fundamental. Quando eu me referi à questão da terceirização, é outra luta importante, porque a gente acha que a terceirização, o discurso construído é da modernidade, da eficiência, mas não é. Terceirizar é trazer condições piores para o trabalhador. O que eu estou dizendo? O que é isso, né? A pessoa recebe menos. Um jornalista terceirizado, ele recebe menos do que o jornalista que tem vínculo direto com a emissora. Direitos que não são respeitados, uma alta rotatividade. Você trabalha por um tempo, fecha a empresa, o trabalhador fica sem o seu direito. A segurança ao trabalho que não é garantida. Então, é necessário que o Estado proteja esse trabalhador. E ao fazer essa discussão, eu estou falando da juventude também, que quando está entrando no mercado de trabalho, está entrando na empresa terceirizada, que paga menos do que a empresa mãe, como é que a gente chama. A pergunta que eu complementei com você não chegou a respondê-la, se o PSDB não atende... Sim, é muita coisa, né? Se o PSDB não atende às proposições da classe trabalhadora, como você disse, e o PSB, com Marina e Eduardo Campos, que eram ministros de Lula, sim, que era do grupo de Lula, sim, e também, obviamente, do grupo da Dilma. A CUT tem alguma hipótese de avaliar essas candidaturas? É um excelente questionamento. Eu respondo a partir da minha prática, do lugar que eu estou. Quem é o PSB em Minas Gerais? O PSB em Minas Gerais é a Secretaria de Estado da Educação, que persegue trabalhador, que demite as pessoas, que instaura processos administrativos contra lideranças, que corta pagamento, que corta ponto, que não negocia. Então, no que depender da minha avaliação, eu não acho que esse é uma forma de lidar com o trabalhador. Por exemplo, de Belo Horizonte, da forma como a Prefeitura lidou com os trabalhadores esse ano, judicializando a greve, as falas que eu escuto, que quando há manifestações na Praça 7 são atos de terrorismo, o trabalhador se organizando é comparado a atos de terrorismo, que para cada manifestante tem que ter 5 policiais, quer dizer, qual é... Eu, como professor, estando na rua, que ameaça eu forneço para que tenham 5 pessoas para exercer um trabalho de repressão? Então, mas a experiência tem um lado aqui... da rede também, né? Hã? Tem um lado da rede também. Sim, mas qual é a face que vai ser colocada aí no projeto nacional? As experiências que eu posso dizer do PSB não são boas aqui no estado de Minas Gerais. É a minha avaliação. Pois é, agora a questão também que foi colocada aqui, da avaliação... do Estado brasileiro que ela falou, né, em relação a essa terceirização e esse conjunto. Isso vai ser o foco, quer dizer, a discussão também passa por questões políticas
mais estruturais? Além disso, é só em cima do trabalhador? Eu digo assim, do trabalhador que quer toda a garantia no mercado onde o empreendedorismo está muito forte, muito grande também. Quer dizer, vocês não estão navegando ou estão meio congelados no tempo em relação às abordagens, não? Ou nós estamos vivendo um estado ainda primitivo no sentido do trabalhador? Trabalhador só quem trabalha na indústria, não é? Estou dizendo todos os tipos de trabalhadores. Quer dizer, qual o enfoque que vocês vão dar nessa discussão, evidentemente? Porque eu vi o seguinte, não interessa como for que o PT se comportar, vocês estão alinhados, pelo que eu percebi. Vai pressionar, mas até agora, você, Beatriz, não citou nenhum que vocês poderiam como alternativa. Né? Você perguntou, né, Barroso? PSB, não. Na sua avaliação, como é que vai ficar essa questão? Eu acho que vai ter uma mudança profunda na visão da sociedade quanto a esses projetos colocados. Do mesmo jeito que nós estamos contestando um projeto, o projeto Dilma, por exemplo, porque ela não se cumpriu. Quando alguém coloca outros pré-candidatos, pega, por exemplo, o governador de Pernambuco, ele tem altíssima avaliação pelas pessoas que ele administra. Aqui no estado de Minas, o Aécio tem alta avaliação por 2 anos, 2 governos, que entrou à frente do governo de Minas. Eu acho que essa avaliação tem que ser levada em consideração. E outros projetos que por acaso venham. Eu não vou ficar acompanhando um projeto que eu já não acredito nele, que já não deu certo e que já não cumpriu o compromisso. Se fosse o Lula no lugar da Dilma, a força sindical estaria mais à vontade para apoiar o candidato do PT? Com certeza, como apoiamos as outras vezes. E como apoiamos a Dilma atendendo um debate ou discussão com o companheiro Lula. Porque o Lula conversa, o Lula tem origem sindicalista. Não é origem sindicalista. O Lula tem, apesar da sua origem, o Lula é um cidadão moderno. O Lula é um cidadão que abriu as portas para todos os agentes sociais deste país, para discutir, para conversar, para ouvir. Essa ressonância nós não temos hoje no governo federal. A Dilma não dialoga. A Dilma está boa para ser presidente do Banco Central. Aumentar juro e precarizar a sociedade brasileira. Pois é, mas a pesquisa que eu vi, ela subiu, agora está com 43%. Como é que o senhor explica isso? Está agradando a quem? Quem é trabalhador nesse país? Vocês representam quem? Especificamente? É o da fábrica? É aquele ainda do setor terciário? Ou já é esse por exemplo, da área da comunicação lá na frente, né, pelas redes sociais? Qual a sua avaliação? Por que então está nesse ponto, numa explicação aí da Força Sindical, também da CUT, né? Quer dizer, se ela não atende, se ela não conversa e sobe, vocês não estão ainda no ponto que está fazendo subir, vamos dizer assim, não? Senão puxaria para baixo. Estão me pedindo para dar um intervalo, mas eu não posso cortar o assunto. Responde depois você, depois eu dou um intervalo. Isso. Eu acho que o momento que nós vivemos, qualquer dado de pesquisa é um dado de momento. Eu acho que as questões serão debatidas. As centrais sindicais irão para a rua discutir isso com os trabalhadores. E a verdade que nós temos hoje é que os trabalhadores não estão satisfeitos com o projeto que aí está. Eu acho que a reserva moral deste país é a classe operária brasileira. É que tem segurado todas as questões do Brasil. Mas não é o setor de serviço que está dando a classe C, tendo mais empregos em outros setores, que está dando essa diferença de fazer subir? É exatamente por isso que eles foram para a rua. Porque quem está tendo mais emprego, porque se formou, se qualificou e tem que ir procurar no comércio um abrigozinho para ganhar R$700, R$800. São essa classe realmente que está indo para a rua. Não está indo para a rua aquele trabalhador que não está qualificado, aquele trabalhador que não está no mercado de trabalho. Esse não está indo para a rua. Esse está bem, não precisa de ir para a rua. Esse está aí. Eu acho que o Bolsa Família dá uma certa sustentabilidade, mas que não dá uma garantia, uma estabilidade futura para as familiares dessas pessoas, e eles realmente têm um dado esplendoroso na questão da pesquisa, que são milhares e milhares de pessoas que muitas das vezes não comia 30 dias e que agora está comendo 15 dias. Beatriz, e quem representa o sindicato, o sindicalismo? É uma pergunta interessantíssima, né? Porque às vezes eu escuto assim, o governo traiu a classe trabalhadora, e eu já me perguntei, que classe trabalhadora é essa que se sente traída? Os números que a gente acompanha, principalmente do Diese, demonstram uma mudança boa na maioria dos trabalhadores formalizados. Então eu acho que houve avanços. O que eu acho que é função da central é pressionar para que o próximo período seja mais à esquerda. A interlocução com os movimentos sociais, ela precisa melhorar. É necessário assumir compromissos melhores com políticas públicas, como o caso da educação, que eu acho que o país tem uma dívida histórica com esse setor, tanto para a sociedade quanto para os seus trabalhadores. O PT também, né? Incluído aí.
Com certeza, se é ele quem está A administrando. CUT tem perdido fôlego, tem perdido quadros? Eu acho que... Porque ela tem cerca de 7 milhões de filiados, né? Uhum. E com tantas centrais surgindo, tem uma A central. Força tem quantos milhões? No Brasil, Porque você falou Brasil, né? Brasil. no Brasil, a CUT é a maior central do Brasil, maior número de trabalhadores. 7 milhões que você falou? 7 milhões. A Força está em 4 milhões e meio, 5 E milhões. tem por aí. outras menores, né? Tem outros menores aí. De um por total exemplo. de quantos trabalhadores no país hoje? Vocês têm uns cálculos? Se não tiver, nós vamos olhar aqui Beatriz, na internet. Eu acho que essa é uma questão interessante, que o índice de sindicalização no país é baixo. A gente tem, a gente precisa tratar, né, todo o cenário, e não apenas o que vai interessar as centrais. Eu posso dizer, olha, a Central Única dos Trabalhadores representa quase 40% dos trabalhadores que são associados a um sindicato. Mas mais São Paulo, não? Na ABC? Não, é o país inteiro. O sim. quadro de representação é do país inteiro. A CUT não diminuiu. Né? Vamos falar em termos de número, mas a questão da sindicalização no país, eu acho que é um debate que a gente pode fazer. Muito bem. Cena Política volta daqui a pouco, debatendo as centrais sindicais e as eleições do ano que vem. Até já. Cena Política debatendo o impacto das questões sindicais nas eleições do próximo ano, com a presença dos presidentes da Força Sindical, Luiz Carlos Miranda, da CUT-MG, Beatriz Cerqueira, e do jornalista João Carlos Amaral. Luiz Carlos, começando pela Força Sindical, lá em cima não apoia Dilma de maneira nenhuma. Foi o que foi colocado por você. Não é de maneira nenhuma, não é bem assim. Radicalismo não se constrói projeto político. Tá bom, mas não tem nenhum projeto de apoiar a reeleição da presidente Dilma. A princípio, não. A princípio, não. E aqui em Minas, os candidatos são, de um lado, Tucano, entre os principais, e do outro lado, Fernando Pimentel, que é ligadíssimo a Dilma. E o PMDB já mandou um recado também que pode ter candidato. Pode ter candidato, Não mas sei ainda. ainda está entre ter o candidato próprio, entre apoiar o PT, está uma briga de foice ainda nesse sentido, né? Como que a força sindical vai se colocar, vai se portar? A Força Sindical em Minas, nós já temos agendado para dia 29 de janeiro uma reunião e a pauta é as eleições de Minas Gerais. A princípio nós vamos ouvir todos... 17 é nacional e 29... A princípio nós ouviremos todos os candidatos a governo do Estado. Nós não temos nenhum atrelamento, nem federal, nem estadual. Nós temos uma independência para poder discutir um projeto político de interesse dos trabalhadores. Aquele candidato em Minas que defendeu um piso regional decente, que respeitar os direitos intransigentes das professoras. Eu sou filho de professora e tenho 4 irmãs professoras. É preciso que essa categoria seja mais valorizada, mais respeitada. Esse é um candidato que nós poderíamos discutir um projeto para frente. Mas não temos ainda nenhuma discussão. Vamos convidá-los para todos para poder discutir esse novo projeto para Minas Gerais. Enfatizando isso, então, Fernando Pimentel, que é do PT, ligado a Dilma, ele não está descartado? Não, definitivamente que não. Não é questão de estar ligado a Dilma, não é essa discussão que nós vamos debater. Vamos discutir quem é que tem compromisso com a educação, com o piso salarial, com os rincões de Minas Gerais. Porque a Força Sindical tem uma ligação bem forte aqui com o PSDB. Inclusive foi formado o departamento sindical do PSDB com uma maioria da Força Sindical. Não, foi aqui, do diretório, né? Eu acho que eu não faço parte dessa direção, deste comando, não o faria. Eu defendo os interesses intransigentes do trabalhador, não é um partido político que esteja no governo ou não, é que vai nos dar direcionamento da defesa
e da dívida que os estados têm com os trabalhadores. Então, a Força Sindical em Minas hoje não tem esse atrelamento. Nós temos um bom relacionamento com o governo do estado, nós temos sido ouvidos do governo do estado, mas não tem nenhum acordo que faça fazer com que nós temos que acompanhar ou o PSDB, ou o PT, ou quem quer que seja, ou o PMDB. Luiz Carlos, em relação ao tamanho da Força Sindical em Minas, nós estamos falando aqui de números, o político, são pré-candidatos, é bom lembrar, né? Candidato é só depois das convenções, os pré-candidatos. Mas o tamanho de vocês e o percentual de votos que vocês teriam, vocês acreditam que tem, né? Porque alguém já falou que voto é igual jabuticaba. Fora da urna, cada um conta as suas. Vocês têm quantos de jabuticaba nisso aí? Não, Minas, a Força Sindical em Minas tem em torno de 276 entidades filiadas, que representam em torno de 3,5 milhões de trabalhadores. Não quer dizer que isso vai acompanhar a defesa da Força Sindical, mas a nossa representatividade no Estado, ela é muito forte. São 276 sindicatos, mais de 3,5 milhões de trabalhadores. Eu acho que em número de sindicatos nós somos até maior que a CUT, mas a CUT eu acho que tem mais trabalhadores filiados do que a Força Sindical em Minas. Mas voto é fechado? Não, que nada. Os trabalhadores vão ouvir também as propostas. Não, os trabalhadores vão ouvir as propostas dos candidatos e nós vamos tentar viabilizar aquele candidato que estiver comprometido com essas questões que nós estamos apresentando. E a CUT, como é que vai se colocar nessa eleição estadual? É Fernando Pimentel na cabeça ou vai ter uma abertura para discutir as demais candidaturas? Por exemplo, Aécio, você disse que não tem como discutir o projeto dele, mas de um nome indicado por ele, que pode ser o Pimenta da Veiga, pode ser o Marcos Pestana, pode ser o PMDBista, pode ser o filho do José Alencar, que já foi... Pode ser o Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, né? Pode. O quadro também ainda não está totalmente sacramentado. Em política, o fato sacramentado ainda pode mudar, menos a eleição. Que aí a democracia tem que prevalecer o voto, né, Barroso? Prevalece, né? Isso, então. Mas antes disso, tudo se discute. Nós temos a Jô, já se colocou candidata a governadora de Minas. Isso é um bombardeio em cima de você, né, Beatriz? Primeiro, mas acho que o bom debate é esse, né? Primeiro, eu acho importante a gente fazer uma reflexão da por que foi necessário o PSDB criar um braço sindical, né? Há um distanciamento do PSDB, eu não digo um distanciamento, há uma completa ausência de identidade do modelo de Estado que ele defende das classes populares, dos movimentos sociais. Então, essa tentativa que na minha avaliação... não o aproximou do movimento? Acredito que não, porque é a prática que o afasta. Quem defende o Estado mínimo não pode defender direito de trabalhador. Então, é a prática que o afasta. Então, é uma tentativa, na minha avaliação, frustrada em relação a isso. Eu acho que o Estado de Minas Gerais hoje, eu tenho uma avaliação diferente, né, talvez da maioria dos cientistas, mas a minha avaliação é do lugar que eu estou. E o que eu vejo é um Estado maltratado nos últimos anos. A política do choque de gestão não fez bem à maioria da população. Eu acompanho dados de políticas públicas que, por exemplo, na área que eu atuo, que é a área da educação, nós temos comprovadamente, por pesquisas, pelo DIEESE, faltam 1 milhão de vagas no ensino médio. Ninguém discute isso. Nós temos só 35% das crianças de 0 a 5 anos são atendidas pela educação infantil. Minas Gerais não paga piso salarial aos seus profissionais, tem problemas de carreira, a violência aumenta no interior da escola. E se nós formos continuar discutindo políticas públicas, nós vamos ver que a população... e se essa juventude, por exemplo, que não está na escola, onde que ela está? Né? E se nós formos discutir... políticas públicas, nós vamos ver que é um Estado muito maltratado. O governo de Minas não investiu o mínimo constitucional de 25% em educação nos últimos 10 anos. Nós estamos falando de 8 bilhões de reais que deixaram de ser investidos na educação básica pública. Da mesma forma, o governo de Minas não investiu o mínimo constitucional de 12% em saúde. Mas, Beatriz, voltando assim para a eleição, né? Sim. Como é que a CUT vai discutir com os candidatos? Sim, vai ficar automaticamente com o Fernando Pimentel? Eu quero dizer que é esse estado de coisas que não nos possibilita, que nos impõe uma coerência. E por isso que o projeto PSDB no Estado ele não pode ser uma alternativa para a classe trabalhadora. Do ponto de vista das demais... Independentemente do candidato que vier.
ele representa um projeto. Essa ideia de que a pessoa é a pessoa, não é isso. As pessoas representam projetos, na minha avaliação. As demais candidaturas, eu acredito que é necessário estabelecer uma plataforma e um diálogo. Eu disse, numa conversa anterior nossa, não existe alinhamento automático. Então, é necessário apresentar suas propostas para que a Central faça o debate com as categorias que representa. Então, por exemplo, o PMDB, o caso do PCdoB com a Jô Moraes, isso tudo pode entrar O que essas pessoas defendem para o Estado de Minas Gerais? Elas têm que dizer. Né? Sim, elas têm que dizer a que vieram, quais são os compromissos que farão com as categorias de servidor público, quais os compromissos que farão com as políticas públicas que precisam ser feitas. Os programas do Estado hoje não são programas para a maioria da população, são programas de vitrine. Nós estamos cansados disso. Nós queremos programas que de fato atingem a maioria da população. Eu havia dito, embora percebi uma certa descrença, mas não existe alinhamento automático. Tem que debater projeto. E o debate de projeto passa pela apresentação de propostas. E aqui em Minas Gerais nós vamos cobrar debate, quais os compromissos as pessoas estão assumindo com a classe trabalhadora, com os servidores públicos, com as políticas que são necessárias para a maioria da população. Quem não quiser dialogar isso... A força disse que vai debater com todos, independentemente de setor. A CUT, pelo menos com essa área fora dos tucanos, poderá fazer um debate, poderá abrir uma... Acredito que é possível, sim. Mas não existe nada planejado. Não, nós estamos antecipando, porque o debate das eleições de 2014 está bem antecipado, mas é necessário as candidaturas se consolidarem e acredito que a gente tem a obrigação de fazer um bom debate. Agora, a mesma pergunta também para ela, que eu fiz para o Luiz Carlos, ele falou o tamanho da força sindical, e quantos milhões de pessoas, o tamanho, exatamente isso. CUT Minas, hoje 284 sindicatos cutistas, 6 federações, cerca de 5 milhões de trabalhadores. 3,5 o senhor, né? 3,5. 3,5 e 5 milhões. Por causa das categorias. 16 milhões de eleitores, né? É por causa das categorias de representação. Então, pode ser um número pequeno em relação aos sindicatos, mas as categorias profissionais que nós representamos, o volume delas. Olha, fique aí com a gente que Cena Política volta daqui a pouco. Cena Política retoma nesse último bloco o papel, a influência das centrais sindicais nas eleições. Luiz Carlos, você me disse no intervalo que a eleição no segundo turno, na última eleição da presidente Dilma, se deu muito pela presença, pelo apoio do sindicalismo. Na época, CUT, Força Sindical do segundo turno, a apoiar a presidente contra José Serra. Como medir, como é que é, como você entende esse apoio dos trabalhadores, se eles seguem realmente as centrais sindicais na hora do voto? Porque eu não vejo uma medição clara disso, a não ser nesses aspectos históricos, de quando se une tudo. Né? Ou o fator Lula, né? O fator Lula, que a Dilma era candidata do Lula, né? Que é um sindicalista Lula que de formação. inventou essa ideia de ter a Dilma, não é verdade? Só complementando aí para a sua avaliação. O sindicalista de formação, ele tem uma identidade naturalmente completa com o sindicalismo. Eu acho que o papel das centrais sindicais é o papel da militância. Eu acho que nós conseguimos mobilizar vários trabalhadoras para discutir qualquer tipo de projeto. Principalmente deste próximo ano, que tem em jogo muita coisa que vai de encontro ao trabalhador. O que os empresários propõem, a reforma da CLT, isso é uma violência contra os trabalhadores. Você tem que aperfeiçoar a CLT. A reforma dos empresários é tirar direitos. E isso
não se pode discutir no movimento sindical. Se o movimento sindical aceitar discutir reforma da CLT, está banindo definitivamente de alguns direitos, algumas conquistas dando tiro no dos pé. trabalhadores. Está dando tiro no pé. Então eu vejo que esse momento que nós estamos atravessando, as centrais sindicais têm um papel importante de mobilização. E eu espero, no segundo turno das eleições, presidente da República, que as centrais sindicais possam estar discutindo o projeto dos trabalhadores, não o projeto de quem vai ganhar as eleições de presidente da República. Você está acreditando no segundo turno? Eu acredito que sim. As eleições no Brasil, eu acho que o segundo turno é um ensinamento, é um novo momento. Eu acho que é o momento de fazer a discussão política. Porque pelo que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo aí, vai ser uma eleição de quem é mensaleiro, quem não é mensaleiro, quem está no mensalão, quem foi do mensalão. E isso é terrível para a sociedade. Além do mensalão, tem o mensalinho, né? Isso é terrível para a sociedade e foge do debate político. Então nós temos que buscar, eu acho que o segundo turno é que nós teremos a oportunidade de fazer um debate político verdadeiro, porque no primeiro turno vai ser o samba do crioulo doido. Pega-se quem quiser, corre quem quiser, porque o bicho está pegando. Eu acho que é essa visão que nós temos que ter da política, discutir políticas públicas que possam beneficiar a sociedade brasileira. Espero que esse pessoal que foram para as ruas no mês de junho estejam atentos a este momento. Vamos precisar muito deles neste momento. Beatriz, a sua avaliação é a mesma? Há um alinhamento aí da CUT com a força sindical em relação a esse ponto? Ou seja, né, Barroso, um segundo turno, a discussão e a questão também das ruas, né? Porque eu estou o tempo todo aqui com esse tablet. Quer dizer, como é que isso também vai impactar? Qual é a avaliação, a visão da força a gente já tem agora? E a sua, a CUT, que pensa? Eu acho que as manifestações de junho, elas foram importantes porque todo mundo tem que repensar a sua prática. Os partidos políticos, os poderes constituídos, do jeito que está, não, há um sentimento de insatisfação. Eu acho que quem não tiver ouvido bem os recados das ruas pode ter problemas novamente em 2014. Então, acho que é uma lição importante a mobilização e as manifestações que tiveram para 2014. Que tiveram esse ano, né? E que eu acredito que terão mobilizações em 2014. Segundo turno é uma possibilidade da democracia, né? Eu acho que é cedo ainda para que a gente possa avaliar. Tem um cenário nacional que a gente não pode pecar por fazer algumas especulações que acho que precisa se desenhar melhor em relação a isso. Eu avalio que pelas disputas de projeto, e eu fui muito honesta, né, nas questões, eu não vejo nenhuma possibilidade de uma central sindical que defende trabalhador apoiar uma candidatura do PSDB. E da forma como as coisas se desenham, né, se não houver grandes alterações, nacionalmente eu acredito que a Central Única dos Trabalhadores fará o seu debate de forma autônoma, independente de pressão, mas não defenderá projetos que tragam Estado mínimo para a classe trabalhadora. Eu citei um exemplo pequeno, que eu acho que mereceria depois um outro debate, né, que foi o caso de, em 2002, nós temos 25% dos trabalhadores que fizeram campanhas salariais que conseguiram uma mudança salarial acima da inflação, e 2012 que nós tivemos 94%. Agora, eu queria ouvir os dois líderes sindicais sobre essas muitas críticas e denúncias que saem aí de que centrais sindicais, que entidades usam recursos para colocar na eleição, para fazer propaganda, para mobilizar, entende? Enquanto o trabalhador que está pagando, naturalmente, faz a contribuição esperando uma retribuição sindical e não eleitoral, né? Como é que vocês veem isso? Mas hoje qualquer contribuição de entidade sindical, inclui central sindical, em processos eleitorais é proibido pela legislação. Sim, é proibido, mas há muita crítica, muita denúncia. Eu acho que lamentavelmente que é proibido. É lamentável. Por quê? Outros países do mundo aí, os movimentos sindicais investem nos projetos de interesse dos trabalhadores. Não vai ser com 250, 300 empresários e nós com 90 deputados federais que vão nivelar a condição de melhorar a vida do trabalhador brasileiro, não. Infelizmente, a legislação não permite, infelizmente, acho que deveria permitir, sim. Mas está em jogo, né, no Supremo, sim, essa questão se as empresas podem contribuir. Mas tem um debate que ele é interessante. Você acha que as empresas deveriam contribuir, mas também o sindicato? Eu acho que tem um debate que ele é interessante. Em geral, as pessoas não se incomodam de você ver grandes corporações investindo em determinadas candidaturas. E quando, em relação ao movimento sindical, existe todo
todo um cuidado de não se usar a estrutura sindical. Eu acho que o financiamento privado de campanha faz com que o debate ele seja desleal, que o capital sobreponha o interesse da maioria da população. Hoje é necessário milhões de reais para qualquer candidatura, desde a vereador, a senador e a deputado. Eu acho isso lamentável, porque muitas vezes é o poder econômico que vence em detrimento da discussão de projetos. Muito bem, aproveito para agradecê-la a sua presença. Muito obrigado, Luiz Carlos Miranda, da Força Sindical, João Carlos Amaral, do blog, né? Fala do seu blog aí. Do blog João Carlos Amaral. Outro dia eu fui convidado para o café da manhã com o vice-governador Alberto Pinto Coelho como blogueiro político. Aí eu fiquei realmente satisfeito de que o projeto é www.joaocarlosamaral.com. Pronto, fiz o meu comercial. Obrigado, Barroso. E Cena Política, naturalmente, agradece a quem acompanha o programa e volta na próxima semana levando o debate até a sua casa. Até lá.